Adoramos o vencedor e a gente tem a palavra afirmativa nas Escrituras Sagradas que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é o Senhor Jesus Cristo. Temos uma temática hoje para trabalhar que é a igreja perseguida, porque em algum momento, em algum tempo histórico, em algum lugar específico, nós vamos encontrar movimentos de perseguição à igreja. Primeiro século, por exemplo, ser cristão era ser comida de leão, porque se alguém delatasse você, você ia ser colocado numa arena e você ia fazer parte de um espetáculo público em Roma. Não se podia reunir publicamente, em vários momentos da história a gente vai encontrar isso. As dificuldades dos cristãos, uma época da catacumba, os cristãos se reuniam nas catacumbas. E nos países agora mais fundamentalistas, alguns autoritários, regime comunista, regime autoritário do Islã, há uma perseguição muito forte aos cristãos. E em toda a história nós vamos encontrar isso, uma falta de liberdade de expressar a fé, e não se pode ter um exemplar das Escrituras Sagradas. Mas a gente percebe também que hoje há uma perseguição velada na modernidade, porque alguns princípios e valores judaicos cristãos estão sendo assim combatidos de forma muito assuntosa por várias pessoas da modernidade. Por exemplo, na semana retrasada, o pastor Alessandro trouxe uma palavra aqui falando sobre as várias formatações que a família moderna tem, e ele fez menção a isso. E duas pessoas na hora da mensagem saíram, e depois naquela semana nós recebemos no Instagram alguns questionamentos sobre isso, se a gente não poderia amar todas as pessoas. Falou, nós amamos todas as pessoas, os pecadores, mas a gente não pode concordar com o adultério, não pode concordar com a prostituição, com o roubo, com a corrupção, com o homossexualismo. Nós não podemos concordar, porque as Escrituras assim o dizem. Então a gente percebe essas coisas sendo avizinhadas, bem próximos da gente, numa luta espiritual inclusive. E a gente vive num momento em que a justiça e o direito têm sido também agredido. A gente esperaria que pessoas que deveriam defender a justiça e o direito mostram-se tendenciosas no julgamento. E a gente vive num país que não há censura, tudo pode ou tudo é permitido, de acordo com a conveniência de algumas pessoas. Ou você entra no curso do rio, ou você nada contra a correnteza. Eu quero ver com vocês uma recomendação que o apóstolo Paulo traz a um jovem pastor sobre como deve ser essa postura num mundo hostil e você entendendo como é sofrer por Jesus Cristo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículos 1 a 7. E esse texto bíblico diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, e o lavrador trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. E pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas, em todas as coisas. Pai, obrigado porque nós temos liberdade de abrir as Escrituras, de falar das Escrituras, de proclamar o Evangelho e de nos reunir publicamente e declarar que Jesus é o vencedor. Isso é um privilégio. Nós te adoramos por isso. E ser servido, nos abençoar e falar ao nosso coração pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A carta que Paulo escreve a Timóteo essa segunda carta só tem 4 capítulos. É uma carta da prisão. Paulo, talvez a imagem mais legal para traduzir essa carta é aquela corrida de revezamento das Olimpíadas, quando alguém está entregando o bastão para o próximo corredor e ele deve sequenciar a trajetória da competição. Paulo está no final de carreira e tem um versículo aí muito interessante que ele diz assim: combati bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nada mais me resta senão a coroa da justiça, a qual o reto juiz me dará naquele dia. Então ele está entregando agora o bastão para um jovem pastor para dar sequência no ministério. E há um autor que eu gosto muito de ler, John Stott,
há muitos anos atrás, ele escreveu um livro chamado Tu, Porém. É um livro curto e vale a pena ler. Ele divide em 4 partes o esboço desse livro. Ele diz: guarda o Evangelho, sofre o Evangelho, permanece no Evangelho e prega o Evangelho. É esta tônica. O Evangelho é o centro do livro de Timóteo, desta carta. E Paulo está ensinando esse jovem pastor que ele deveria guardar esse Evangelho, não barganhar com nada. Que este jovem pastor deveria permanecer no Evangelho. E cuidado com as histórias que se contam por aí, mas permanece no Evangelho. E não prega experiências, não pega outra coisa, filosofias, o que as pessoas querem ouvir. Prega o Evangelho. E participa dos meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo, você deve sofrer pelo Evangelho. O nosso tema de hoje é o chamado do discípulo para sofrer pelo Evangelho. Não é um chamariz muito legal, eu sou chamado por Jesus Cristo para seguir os passos deles. E Jesus sofreu, nós vamos seguir na mesma trajetória. E você olhando a história, você vai perceber isso. Inclusive Jesus, ele conta na parábola do semeador, de que uma semente caiu no solo rochoso. E ela é exemplificada com aqueles que recebem a palavra com muita alegria, mas depois não tendo raiz, e vem a angústia e a perseguição, e eles debandam. Jesus fala sobre isso. Pessoas que não estão preparadas para o sofrimento. Que tipo de crente se encontra hoje nas igrejas evangélicas? Crentes frágeis ou resistentes? Quando você dá um panorama rasante no mundo gospel, você vai perceber algumas coisas. Há muito nominalismo, muito crente nominal, que estão vinculados a uma igreja, mas não têm compromissos e vínculos com a palavra. Nós encontramos também no mundo gospel e nos tipos de discípulos atuais, pessoas ignorantes com relação às Escrituras, não conhecem. E Jesus foi altamente combativo com os religiosos da época. Errais, porque vocês não conhecem as Escrituras. E são elas que testificam de mim. Vemos também, há muito de imaturidade no comportamento das pessoas. Não tem um enraizamento, não tem uma profundidade, há muito superficialismo na fé cristã. Sem pensar naquelas pessoas que dizem ser evangélicas, mas dão um mau testemunho aí fora que não tem nada que pareça com o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que não honram os seus compromissos, crentes mentirosos, crentes que não pagam conta, gente que engana, caloteira, e se diz evangélico, gente que rouba, que se diz evangélico. Sem pensar na inconstância da fé, uma hora está aqui, outra hora está ali, e as pessoas estão sem conhecimento e convicções bíblicas, e alguns até adotam uma postura muito crítica, muito ácida e inconformada com tudo. Eu sou contra a instituição, por isso que eu estou revoltado contra a igreja, e aí vou me tornar um desigrejado, porque eu sou igreja. E essa conversa a gente pode levar para o livro de Corinto, por exemplo. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática, cheia de problemas. E como que Paulo fez? Não é isso. Ele tratou a igreja. As igrejas existem e têm seus problemas, e nós precisamos lidar com essas instituições, mas trazê-las ao crivo do Senhor e da palavra de Jesus Cristo. Sem pensar naquela fé individualista que as pessoas têm só para si mesmas, não se relacionam com as pessoas, não se misturam com os irmãos de fé, vem, participa do culto, volta para casa, durante a semana toca a vida, ninguém sabe que é cristã, e depois continua assim, não se relaciona com crente, não tem discipulado, não tem prestação de contas, as pessoas são elas mesmas. Pois bem, estes não querem aceitar a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nem tampouco aceitar a proposta do Senhor proclamada pelo profeta Isaías, que diz o seguinte lá em Isaías 48:10: eu te provei na fornalha de aflição. Quer dizer que Deus forja as pessoas em alguns momentos de aflição. E quando você vê a história bíblica, você vai perceber vários personagens. Pode mencionar: Abraão sofreu, Jacó sofreu, Moisés sofreu, Daniel, Davi. Olha para todos os personagens das Escrituras Sagradas, Paulo. Então nós temos uma linhagem que a vida cristã está relacionada às privações, ao sofrimento. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo máximo que nós seguimos, viveu uma vida assim, precária. E quando você folheia o livro de Hebreus, Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, você vê, puxa, vamos ver quem são os heróis da fé. E lá você vê a descrição do sofrimento e da angústia que essas pessoas passaram.
Pois bem, nesse texto, Paulo traz uma orientação sobre a postura cristã diante das dificuldades. Eu quero mencionar 3 coisas para vocês. Em primeiro lugar, o chamado do discípulo para sofrer pelo Evangelho passa pelo viés da preparação pessoal. O que diz o texto aí? Começa como? Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ei, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo, ele traz uma palavra carinhosa, ele diz: filho meu. Ele traz uma palavra afetuosa que aproxima o relacionamento, porque a relação cristã, ela se dá assim, ela não é formal, distante, mas é pai, filho, é de uma liderança amável e querida. E Paulo está dizendo isto desta forma, e deve ser a nossa forma de expressar. Fortifica-te é uma palavra que tem uma justa posição de 2 palavras gregas importantes. Uma é dunamel, que é dunamis, poder, e a outra é em, dentro. Então, em dunamel quer dizer, tenha poder dentro de você. Em dunamel é isto, é você ser fortalecido dentro de você mesmo, na graça do Senhor Jesus Cristo. Esta expressão é utilizada em vários versículos do Novo Testamento. Fortalecei-vos, fortalecei o vosso coração, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortifica-te, diz o texto aqui, na graça, no favor de Deus. E a palavra graça é uma palavra-chave no Evangelho. É o favor de Deus. A graça, ela é também abundante, superabundante, como Paulo diz. A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que você é salvo pela graça. A palavra é reconhecida como a palavra da graça. A Bíblia descreve a graça como a riqueza da graça, o dom da graça, a dispensação da graça, a multiforme graça, a graça salvadora. Fique firme na graça. É uma expressão bíblica. Esperar inteiramente na graça. Viva na graça. Nós não podemos baratear a graça, porque alguns pensam assim: não, a graça é o favor de Deus, então eu posso ficar tranquilo. A graça, ela não pode ser banalizada para a sua vida, porque a graça deve produzir em você frutos de arrependimento e uma vida conectada, compromissada, vinculada, produtiva no reino do Senhor Jesus Cristo. É tão gostoso ouvir que nos épicos hinos da história gospel, nós temos várias canções que falam sobre a graça. Uma delas é a maravilhosa graça. Graça com maravilhosa, graça de Jesus, alta como o firmamento, alta é sem fim. É maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim. Ou um clássico americano, Amazing Grace, a graça eterna do Senhor Jesus Cristo. É a graça é o centro do Evangelho. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo: se você, como discípulo de Jesus, quer estar preparado para experimentar e passar pelo sofrimento, fortifica-te na graça. Fortaleça-se na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas a segunda coisa, dentro desse processo de formação para se preparar para o sofrimento, você tem que estar atento ao cuidado com as outras pessoas, especialmente na sua formação. E aí Paulo diz: o que de minha parte ouvistes, transmite a homens fiéis e idôneos, para que este transmita aos outros. Aquilo que vimos e aprendemos, aquilo que vocês ouviram de mim, compartilha com outras pessoas. Aqui há um destaque interessante, que é o valor da tradição oral. Nós perdemos isso na nossa cultura, porque hoje há uma facilidade de comunicação. Você tem os seus escritos, mas na época bíblica não tinha escritos. E como é que era feita a transmissão de conhecimento? Pela tradição oral. O pai chegava: vem cá, filho, vamos assentar, e ele contava toda a história, e aquilo ia entrando na mente dos nossos filhos ou dos filhos. A tradição oral foi muito importante. Portanto, a própria cultura judaica, os judeus, eles assimilavam as escrituras sagradas, tudo pela tradição oral, pela forma como era passada as escrituras. Eles sabiam contar grandes partes das escrituras sagradas pela tradição oral. O texto de Deuteronômio 6, que é o Shema Israel, e lá você vai encontrar, e o judeu tinha que saber de cor: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta mensagem, estas palavras que hoje te ordeno, vocês deverão estar no teu coração, vocês deverão proclamar aos seus filhos, ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, em todo o tempo comunica, transmite, tradição oral, é pela palavra. É muito bom, e nós perdemos isso e devemos resgatar. Pais, por favor, tenham tempo com seus filhos para repartir as escrituras, para compartilhar a fé que vocês têm. Isso é
o que de minha parte ouvimos é o que Paulo está dizendo através de muitas testemunhas. Inclusive um dos salmos diz assim: o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, e contaremos à vindoura geração. Contaremos o quê? Os louvores do Senhor e o poder e as maravilhas que Ele fez. Tradição oral, é o que Paulo está usando aqui. Na igreja primitiva também há uma afirmação, porque em Atos você vai encontrar a seguinte expressão, 4:20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e coisas que ouvimos. Tradição oral, muito importante, e nós deixamos de lado isso. E o próprio João, o apóstolo do amor, ele diz lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 13, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão com a gente. Tradição oral. E ele diz, através de muitas testemunhas, o que você ouviu através de muitas testemunhas, de gente que foi transformada pelo Senhor Jesus Cristo. É uma coisa gostosa de saber que existem várias pessoas que servem a Jesus junto com você, que são testemunhas, que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus, ele faz menção no texto de Hebreus 12:1 a seguinte afirmação: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta interpretação de alguns estudiosos é a seguinte: como numa Olimpíada, e esta é a linguagem que o autor utilizou, você tem lá a arena ou a pista e as pessoas estão nas arquibancadas vendo e torcendo por aquelas pessoas que estão competindo. E a ideia espiritual é o seguinte, que hoje nós, os discípulos de Jesus, estamos na nossa jornada cristã, mas existem algumas pessoas que já partiram e que estão na expectação e assistindo todo o drama histórico e torcendo por você. Esta ideia de tão grande nuvem de testemunha que está dizendo: vai lá, Vanderlei, corre aí, Claudemir, corre, Lennon, e vai dizendo: Márcio, corre, essa nuvem de testemunhas que de alguma forma está junto com você no sentido de ser um vitorioso, um vencedor, como a gente acabou de cantar. Transmite isto. Transmite é a ideia de compartilhar, é a ideia de partilhar, é a ideia de dividir alguma coisa. Um aspecto geográfico que é muito interessante em Israel é a comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Porque o Mar da Galileia, ele recebe água do Monte Hermon, de gelo do Monte Hermon. Depois ele deságua no Jordão, e o Jordão deságua lá no Mar Morto. O Mar da Galileia recebe e divide, e tem vida no Mar da Galileia, muita vida. Mas o Mar Morto é inóspito, ele é altamente salino, tem muito sal. A densidade, tudo que entra no Mar Morto morre. E parece que tem pessoas que se comportam como o Mar Morto, elas não partilham. E a palavra aqui é que você seja aquela pessoa que transmite a outros aquilo que você recebeu, que você reparta. Isso é que Paulo está mencionando. Mas a que tipo de pessoas? A homens fiéis e também idôneos. Compartilhe a palavra e transmita o testemunho a gente que mantém a fidelidade, que guarda a palavra, que tem convicção, pessoas verdadeiras, honestas e sinceras, inclusive nas transações e nos negócios, gente digna de confiança. É bom andar do lado de gente assim, com certeza. A ideia de idôneos é capaz, pessoas capazes de instruir a outras pessoas. Aquela pessoa que tem um conhecimento, que tem a capacidade de ensinar. Então, o discípulo de Jesus deve estar preparado para o sofrimento, em primeiro fortificando a si mesmo na graça e no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo. Em segundo momento, ele tem que também transmitir o que recebeu, o que ouviu, a pessoas fiéis e idôneas. É isso que Paulo está mencionando. Mas a terceira abordagem aqui é que Paulo estabelece um padrão de qualidade que aquele que é chamado para ser discípulo, para sofrer pelo Evangelho, deve guardar. E ele utiliza 3 imagens metafóricas para ensinar como é que tem que ser esse tipo de comportamento e de sofrimento dos discípulos do Senhor. Curiosamente, a palavra participa do seu sofrimento, ela tem uma justa posição com patós. Patós,
Aí vem patologia, que estuda a formação das doenças, do sofrimento, da calamidade, do infortúnio. A palavra patós, ela é paixão, dor, ela é sofrimento, drama, lutas e desafios. Então Paulo vai dizer, participa do meu patós como um soldado de Jesus, participa do patós, do sofrimento como um atleta experimenta o sofrimento, e participa do patós como um lavrador, como um agricultor e um homem do campo sofrem. E então o que ele diz? Bom, vocês sabem que o sofrimento na experiência de Jesus, os apóstolos, de Pedro, de Tiago, de João e Paulo foram comuns. Por exemplo, Jesus declara, eu tenho vos dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim, mas no mundo tereis aflições, patós, faz parte. Todos os discípulos de Jesus, exceto João, o que escreveu o livro de Apocalipse, morreram de martirizados, todos eles, patós. Quando você olha para o livro de Pedro, ele vai dizer, no presente, por breve tempo, sejam contristados por várias provações, patós. Tiago, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então, o teu modelo são os profetas, e eles passaram por patós, por sofrimento. João, na sua narrativa à igreja do livro de Apocalipse, ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro no patós, na tribulação e no reino, então patós. Todos eles experimentaram isso. Então, se você ouvir algum evangelho em algum lugar que aliena você do patós, não é o evangelho bíblico. Porque o evangelho bíblico fala do patós, do sofrimento, da dor. E aqui nesse texto ele vai usar essa imagem. A primeira imagem que ele utiliza é essa do soldado. Aqui tem as 3 imagens, o soldado, o lavrador e o atleta. Esse é o padrão de qualidade. As 3 categorias são figuras fortes, de singularidade, e facilitava, com certeza, a compreensão pedagógica do que Paulo queria dizer. Por isso que as pessoas conheciam que era um atleta, as pessoas conheciam por causa do Império Romano que era um soldado, e as pessoas também conheciam o campo, porque viam, eram bem rurais, e passavam sempre nos campos, e as pessoas poderiam ver isto. Como bom soldado de Cristo, o soldado está concentrado no seu serviço e deve servir aquele que o arregimentou. Satisfazer, agradar, preparado para o sacrifício. Quando a gente assiste a alguns filmes de guerra, por exemplo, O Último Homem, você vê aquelas trincheiras e as pessoas sofrendo, porque um ambiente de guerra, um ambiente que um soldado enfrenta é este. Por isso, um parênteses, não tem nada a ver, mas entra um pouco no aspecto político. Como é que a gente pode estar num país em que soldados e pessoas das Forças Armadas vão defender e entrar num morro para desarmar, e eles são recriminados por isso? Muito estranho. É um pouco daquela visão que eu disse dos valores sendo invertidos num país que a gente está vivendo. Perseguição velada. Mas o soldado, ele deve ser comprometido, destemido, envolvido, dedicado e aplicado, sabendo manusear as suas armas e se posicionar com austeridade, autorrenúncia e abstenção das atividades irrelevantes. Ele tem que estar concentrado no seu chamado. Alguns lances da guerra da Ucrânia com a Rússia. Aquelas cenas em que os ucranianos têm que despedir das suas famílias, a esposa, o filho, ele não pode, ele tem que voltar para a guerra. Dramático aquilo. Ele foi arregimentado por contingência militar e bélica para fazer parte da defesa do seu país. Esta é a convicção do soldado. E nem sabe se vai ver, doravante, seu cônjuge e seus filhos. Esta é a ideia. Participa do patós, do sofrimento de um soldado. Eu estive na formatura da Bia, do pastor Aurílio, que foi dessa igreja aqui. Ela se formou como oficial do Corpo de Bombeiro, tenente. Agora ela é aspirante, tem um período agora até se tornar tenente, essa graduação. Mas interessante, porque na formatura foi lá no quartel do Corpo de Bombeiros em Campo Grande, e muito bonito, muito estilizado, muito joia. Mas é uma cerimônia que demora bastante, porque ainda tem algumas pessoas que são chamadas como convidados e elas vão fazer os seus pronunciamentos, e alguns usam esse momento com um viés político. E aí os soldados, a gente que está na plateia, a gente pode levantar, sentar, tirar foto e tal, e mexer para lá, mas os carinhas não, tem que ficar todos assim, bem arrumadinho, aprumadinho, e seguindo toda a instrução. E tem alguns que não aguentam e desmaiam, e alguns são assistidos ali na hora da formatura, porque mostra um pouquinho do que é o sofrimento, o patós de alguém que é um soldado, que está regimentado.
O Tiago é um membro da nossa igreja, ele é do Exército, ele trabalha lá com o pessoal lá em cima. E recentemente ele fez um treinamento no Pantanal. Ele falou, pastor, é algo sobre-humano, a gente não dorme 2, 3 noites, a gente tem que caminhar, nadar, é uma coisa maluca. E os pés são comidos, ficam em carne viva por conta dos coturnos e tudo aquilo que a gente faz, soldado. E não é só isso no nosso país. Eu uma vez conversei com um guia lá em Israel, ele falando sobre o treinamento, e esse guia nosso foi um soldado israelita, e ele estava falando de como o soldado israelita é treinado. É um absurdo a capacidade, a exigência. Leno sabe disso, o que é que viver numa ideia de um regime e de um exército. Pois bem, o sofrimento patós de um soldado, mas também de um atleta. Porque não pensa você que amanhã eu vou acordar atleta e vou para as Olimpíadas. Não é assim. Eu fiquei contente esses dias de ver que uma diaconisa nossa, a Eunice, ela participou de uma corrida em Bento Gonçalves de 21 quilômetros em 2 horas e 45 minutos. A Eunice sempre está aí servindo vocês, ela é ex-guia e ela vive correndo aí na cidade, é um atleta. Tem outros atletas aqui na igreja, pessoas que brincam, que trabalham com jiu-jitsu, Fernando Valevem, Diego, Paulinho. Uma vez eu me recordo que foi chamado para uma solenidade deles, era 6 da manhã, tinha crianças e adultos, eles iam ter uma programação do jiu-jitsu lá na praça, e orando com eles tinham que caminhar com aqueles roupões, tudo pesado, e caminhando e correndo aqui na rua Marcelino Pires. Gente da nossa igreja que brinca, que são atletas, biribol, Meca, Alexandre, Zambuja, hipismo. Hoje teve uma competição aí, num lugar, e estava lá Maria Eduarda e Ana Clara, que são pessoas que são atletas, que têm toda uma técnica e têm que lutar conforme as normas. Bike, o Bonamigo, que está aqui no nosso culto hoje, ele caminhou, pedalou 40 mil quilômetros já, ele tem uma meta de 1.800 quilômetros por mês de pedal. E é um atleta para mim, e você, se quiser competir com ele, pode ver se você consegue, mas tem outros que o acompanham, Jordache, Nelson França. Família Cano, judô, Alexandre, Giovana, Ana Beatriz, são pessoas faixa preta no judô. Karatê, estávamos aqui no culto que antecedeu a esse, a Mirella, que é campeã estadual, é membro, foi recebida recentemente na nossa igreja, é uma campeã de Karatê. Basquete, eu lembro do Rodolfinho, um jovem que senta ali atrás, é um adolescentão, ele anda bem assim, ele é bem grandão, e estilo mesmo de jogador de basquete. E assim nós teríamos várias pessoas, tem crossfit aqui, o Jean, esses dias levantou 150 quilos, cara, você é maluco, levantou aquele, falei, puxa vida, é um atleta, é uma pessoa que não chegou lá hoje, eu vou levantar porque eu estou querendo 150 quilos, vai lá amanhã, Leno, faz um teste, vê se você consegue. Não é assim, é um atleta, ele seguiu algumas normas, seguiu alguns ritos, seguiu algum treinamento, e assim as pessoas das academias, a Débora Pareja, a Márcio, o Fredson. Mas saibam, o patós de um atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas, ele precisa ser obediente às regras, e ele precisa de exercício, de treinamento. Você já tentou jogar futebol bem? Não conseguiu? Tem uns que não têm dom mesmo. Eu lembro que as pessoas brigavam por causa de mim no futebol. Fica você com ele, não fica você com ele. Nós precisamos desenvolver habilidades. Esse dia eu tenho tentado brincar de tênis, é tão complexo, até o jeito de chegar, segurar na raquete, corpo, tudo. A gente fala, não consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo, e você tem que saber, tudo isso é treinamento. Tem um filme que eu recomendo para você assistir como família, Retrato de um Campeão. Fala de um atleta paraolímpico, So Wa-Wai. Muito interessante a trajetória dele, ele se tornou um campeão. Tinha problemas de deficiência nas pernas, de locomoção, mas ele começa a correr. Atleta, treinamento, superação, exercícios e correr segundo a regra. E Paulo encerra. O lavrador, ele também é uma pessoa importante dentro desse processo de formação, porque a menção que ele faz é que ele é o primeiro a usufruir dos frutos. Mas, meu amigo, quem é do campo sabe disso. Algum tempo atrás não tinha uma mecânica, uma agricultura tão mecanizada, e eu vi plantar com matraca, com a Iveca, com arado. E hoje você tem tratores, seguem GPS, colheitadeiras, tudo.
dosagem do calcário, do adubo, tudo certinho. A plantadeira, ela já abre o suco, ela já joga o adubo, ela já joga a semente e ela fecha o buraco. É isso que a plantadeira já faz hoje. Mas pensa num período para trás, e na época de Jesus, ele estava mencionando isso, e Paulo sabia, cara, é sofrível trabalhar no campo. Então, eu gosto de estar do lado do homem de campo. Trabalhei numa instituição bancária que ele lidava com agricultor e com pecuarista, esforço, e novamente aquela ideia vem à tona: a vaca não dá leite. Se você não tirar, se você não apartar o bezerro, se você não dar comida para ela, se você não tratá-la, ela não vai dar leite. E tem 3 pessoas aqui que eu destaco: o Nabé, o Olivo, o Lúcio, o Nabé. Esses dias visitando a fazenda dele, ele mexe com confinamento, tudo manual. Falei, meu Deus do céu, que sofrimento. Ele tinha que alimentar aqueles 30 cabeças de gado, tudo na mão, colocando os farelos de soja, colocando a ração, o volumoso, o sal, a água, misturando, e depois os bichinhos vêm. Isso de manhã à tarde, carregar, colocar lá, é árduo, patós. Lúcio, na picadinha, ele faz uma horta, a horta dele é muito bonita, mas, meu amigo, se você não cavocar aquele chão duro, não colocar adubo e não aguar todo dia, não vai ter colheita, patós. E assim, sucessivamente. Pois bem, eu tive um tio na Bahia, Paulo, que criou 9 filhos. E eu vi isso com os meus olhos. Morava a 12 quilômetros da cidade, num sítio. Eles plantavam coentro, o nordestino gosta muito de coentro. Plantava salsinha, cebolinha, todas essas coisas, verduras, melancia. E com seus 9 filhos, 3 da manhã, sábado 3 da madrugada, caminhava com as sacolas até a cidade de Mairi. Eles moravam num bairro chamado Barracas. E eu vi o quanto era árduo no deserto do sertão nordestino. Patós. E Paulo está dizendo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, como um atleta que segue as normas e que é exigido no seu treino. E como um agricultor, um lavrador, que é o primeiro a colher dos frutos, mas que suou bastante, mãos calejadas, e dependendo do sol, dependendo da chuva e da ação de Deus que faz germinar a semente. É isto. O sucesso do homem do campo depende tanto do suor como da habilidade. Não haverá vitória para o soldado se ele não se entregar aos seus deveres militares e rígida disciplina. E não haverá coroa para o atleta se ele não treinar e não observar os regulamentos. Como Paulo encerra esse parágrafo que ele fala do participa dos meus sofrimentos, com o versículo 7 que diz assim: pondera no que eu acabo de dizer, porque o Senhor vai te trazer compreensão em todas as coisas. Ele está dizendo assim: de tudo que eu falei, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Prepara você mesmo. Segundo, pega homens fiéis, idôneos, e transmite a eles o que você ouviu e aprendeu. E participa dos meus sofrimentos. Então Paulo está dizendo: ouviu tudo isso agora? Vá para casa e busca a compreensão de Deus sobre estas coisas. Pensa sobre isso, pondera sobre isso, e Deus vai te dar compreensão em todas estas coisas. E o desejo do meu coração é que você tenha essa compreensão dilatada, porque o discípulo do Senhor Jesus Cristo foi chamado para sofrer pelo Evangelho.